Hoje recebemos aqui na Interativa a advogada, especialista em família e sucessões, mestre em Direito, Jennifer Lopes. Muito obrigada por estar aqui conosco na Interativa. Muito obrigada pelo convite, Silvana. É um prazer poder estar aqui para a gente poder falar de um tema que é tão relevante e que se tornou cotidiano devido à pandemia. Pois então, vamos falar então sobre o inventário judicial e extrajudicial. Quais são as diferenças, Jennifer? Que bom que você me fez essa pergunta, porque nos permite esclarecer para todas as pessoas que estão nos ouvindo. E foi uma dúvida muito recorrente de quanto tempo demoraria e como funciona o inventário judicial e extrajudicial. Você precisa ter uma certa autonomia e documentações necessárias para que possa realizar, então, o inventário extrajudicial. Mas ele é o melhor caminho, Silvana. Por quê? Porque dentro do inventário extrajudicial, eu mesma já consegui terminar em 45 dias um inventário extrajudicial. Ou seja, a família não precisa mais ficar passando por aquela dor, sofrendo, que já passa pelo desafio de ter perdido alguém, de ter sofrido com essa perda, ainda ter que ir atrás de documentações, e elas vencem no decorrer do processo, você precisa atualizar elas, e todas geram taxas, geram custos. Então, o inventário extrajudicial hoje ele é muito acolhido, porque significa que a família está em acordo, e todos são maior de idade. São os pré-requisitos necessários para que a gente realize, então, o inventário extrajudicial. E que também não tem nenhum problema de processos ou certidões negativas para conseguir esse inventário, nem da pessoa que faleceu, nem ao menos, por exemplo, das pessoas que fazem parte do inventário. Já o inventário judicial, a gente presume que tem algo para ser ponderado, que o judiciário precisa do envolvimento, precisa que um juiz faça alguma análise, precisa que o Ministério Público fiscalize se tem algum idoso ou algum menor envolvido, para que todos tenham seus direitos garantidos. Então, com essa questão do inventário judicial, não quer dizer que ele vai ser melhor ou pior. Não, ele tem condições para que possa ser melhor orientado, melhor fiscalizado dentro de todo o processo. E ele tende a demorar um pouco mais. Existem processos de inventário judicial que passam de 10 anos. Desde que as partes também não entrem em acordo, demora mais ainda o tempo. Então, aí o juiz é que tem que definir quanto que fica para cada um, segundo a própria legislação. Sabe o que é legal? É que a gente tem na nossa lei já uma presunção de quanto que fica para cada um. Vamos dar um exemplo. Se, por exemplo, quem ficou aqui conosco nesse plano com a família foi a esposa, e quem faleceu foi o marido e tinham 3 filhos. O que acontece? 50% da esposa e os outros 50% dividido entre os filhos, em igual parte. E tudo isso, se todo mundo estiver de acordo, for maior de idade, vai fazer lá no cartório, no extrajudicial. E será que precisa de advogado? É o que me perguntam sempre quando tem que ir no cartório. Sim, porque o advogado vai orientar, vai realizar partilha, em parceria com o cartório, ele vai realizar também a fiscalização das guias e organização de todos os bens e orientação para todos os procedimentos, bem como é o advogado que vai fazer toda a partilha junto com a família, o que, inclusive, hoje em dia, já pode ser realizada a doação em vida para já deixar o inventário pronto de 2 das partes, tanto de quem faleceu, tanto quanto de quem está vivo. Então, tudo isso já regulariza, né, Silvana? Muito interessante. E por que as pessoas não fazem, então, o inventário extrajudicial? Por causa dos custos? Uma ótima pergunta. Por que não fazer o extrajudicial? É só quando estão brigando, porque senão não tem por que ir para o judiciário, que já vem abarrotado de processos, com uma demanda absurda. Então, é muito melhor tu conseguir fazer o extrajudicial se todo mundo está de acordo e todos são adultos e os bens não têm impedimento. Então, é muito mais rápido, né? O que precisa? Estar em dia com todas as certidões, tanto dos bens, tanto quanto dos imóveis. Mas uma dúvida que as pessoas têm: e quem é que é o tal do inventariante? O inventariante é uma pessoa que é nomeada entre todos os herdeiros, seja ele o cônjuge ou a esposa que está sobrevivente, tanto quanto os filhos pode ser, ou até mesmo com autorização, pode ser um terceiro que consiga mediar essa relação entre todos os herdeiros. Esse inventariante vai fazer um levantamento de valores de conta, seguros, pode-se fazer um levantamento de toda a organização que tem dentro dos bens a serem inventariados. E tudo isso, Silvana, ele é registrado da mesma maneira como se judicial fosse. Tanto que muitas vezes hoje é optado por já se realizar esse inventário
extrajudicial no cartório com a organização do advogado, quando todos estão de acordo. Mas tem que ter uma sensibilidade, porque nós já trabalhamos com isso há 10 anos, a gente sabe o quanto tem dor nisso. É mexer, às vezes, com aquele bem precioso que pertencia ao pai, aquele bem que pertencia à mãe, e que agora, às vezes, a mãe queria que a casa ficasse para um dos filhos, outra casa para outro, e assim tentou fazer uma divisão em vida, mas não colocou no papel, e aí tem que mediar tudo isso. Nós, na Lopes Advocacia, tivemos, nesse ano, a bênção de participar muitas vezes de situações em que a família tinha uma união tão grande, tão tranquila, que os bens eram insignificantes. O que mais importava é que todo mundo ficasse bem. Então, esse é o ideal, mas chegar nesse ideal a gente tenta mediar da melhor maneira possível. Isso não é também para todas as famílias, né? Muitas vezes as famílias elas entram no litígio no final da vida ou quando, né, os patriarcas acabam por falecer. Mas, Jennifer, agradecemos muito a participação nesse especial jurídico desse mês de agosto. Foi uma alegria ter a tua participação na Interativa deste mês, num especial com tanta informação e conteúdo de qualidade. Muito obrigada e parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigada e obrigada a todos que participaram dessa edição que ficou incrível.